Olá pessoal, aqui chega mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Meu nome é Eduardo Starling e hoje vamos falar de reprodução de peixes, tá? E especificamente de peixes, tá? Eu sei que tem outros bichos que se reproduzem pra caramba no aquário, mas eu não tenho condição de falar, né? Esse tema é bastante pedido, tá, gente? Normalmente o pessoal, pela curiosidade de ver a vida se perpetuando, mas tem gente também que quer de repente ter uns filhotinhos, cruzar e tal. E eu acho que interessante a gente, não só falar um modo geral, né? Assim, eu vou falar algumas coisas aqui que são bem coisa de livro básico de aquarismo, tá? Você pega qualquer livro, até os antigos, né? Pega livro básico de aquarismo, você tem esse tema de reprodução, sempre é abordado. Mas também algumas outras coisas também. Qual o trabalho que dá você reproduzir peixe, práticas que o pessoal costuma fazer, tá? O pessoal que cria e tal e coisa. E até para o pessoal entender, às vezes, que você pode até fazer reprodução em casa, mas para efetivamente isso virar alguma coisa, você de repente, sei lá, tirar uma grana com isso, isso aí você precisa de toda uma estrutura, todo um preparo. As pessoas às vezes têm um pouco de sonho. Aqui eu não quero acabar com o sonho de ninguém, mas eu quero mais setar o patamar aqui, entendeu? Olha, funciona assim, e como é que o pessoal tem, e até entendendo um pouco os peixes que a gente compra. Eu vou acabar falando um pouco dos peixes que a gente compra nas lojas, porque ele vem um pouco desse assunto também. Então vai ser um assunto de reprodução, mas que vai falar de algumas outras coisas a mais, mas eu acho que vai ser interessante para enriquecer a pauta. Tá ok, gente? Esse é o nosso episódio número 48, tá? A gente está chegando perto da marca dos 50, que é o que eu tenho de temas pautados, tá? Eu não vou interromper essa temporada, tá? Eu vou agora seguir freestyle, uma coisa que eu até falei no início dessa quarta temporada. Agora eu não vou mais fazer essa quebra por temporada, então essa quarta vai ser uma temporada infinita enquanto dura, né? Mas assim, eu tenho alguns temas aqui guardados de backlog que eu não domino muito, vou ter que pesquisar e talvez demore mais. Depois que terminar esses 50, talvez demore um pouco mais a ter novos episódios, tá? Mas é claro, se alguém aí estiver ouvindo, a galera que ouve sempre, a galera que tá maratonando, quiser propor uma coisa que eu não falei ainda, ou que de repente que eu fale um pouco mais, ou que eu estenda, pega uma derivada, vá pro outro lado, manda pra mim, tá? Pode mandar aí. Ó, comentário do Spotify eu tô lendo, tá? Eu tô conseguindo ler de novo, fiquei um tempo sem conseguir ver o painel lá, tô lendo com alguma frequência, tá? Pelo menos uma vez por semana eu dou um pulinho lá. O Instagram, eu tô dando uma olhada ou outra, como eu falei aqui do outro episódio, eu não tô muito de Instagram, eu tô meio assim com a ferramenta em si, porque assim, você tem que ficar trabalhando pra ferramenta, e isso é uma das minhas críticas nessa questão de conteúdo, quando você só trabalha pra ferramenta e não efetivamente passa o conteúdo, tá? Então, eu acho que, sei lá, não é muito a minha conduta. Vocês vão saber ouvir um pouco mais eu falar disso no episódio 50. Tá? No episódio 50 eu vou falar, tô pretendendo falar disso aí, um pouquinho. E a newsletter da semana que vem também, tá? Eu vou falar de mercado, alguma coisa. E eu vou esbarrar nesse tema mercado e vocês vão ver, tá? Então assim, quem quiser, voltando, já me perdi aqui. Quem quiser, de repente, mandar a sugestão de novos episódios, manda então. Pode mandar no painel do Spotify, pode mandar no direct do Instagram. Aí eu tenho que ficar entrando lá para ver, porque se for alguém que não me segue ou que eu não sigo, eu tenho que achar naquela caixinha lá que eles separam. Pode mandar pelo WhatsApp, pode botar no comentário aqui do aquarismoparatodos.com.br. O pessoal não costuma usar, usa só quando der uma cutucada ali. Mas pode usar, aí esse é o mais fácil de eu ler, tá? Se você for comentar na postagem do site, é o mais fácil de eu ler, porque eu recebo na hora a notificação, tanto do site quanto do Substack. Então fica fácil de interagir, tá? Mas aí fica à vontade. Se você for lá do nosso grupo de WhatsApp também, fala comigo no grupo de WhatsApp, beleza. Só que, assim, novos temas, beleza, tá? Manda que a gente vê como é que a gente pode fazer. Porque assim, eu não vou ficar fazendo conteúdo por fazer, entendeu? Eu já falei isso outras vezes. Eu quero ser o cara que tem algo a dizer, e não o cara que tem que dizer algo, tá? Então, enquanto tiver aquele negócio, enquanto tiver coisa legal, bacana pra falar, eu vou
Vou falar, vou soltar aqui, quando eu tiver tempo também. À medida que for rareando, aí a gente vai conversando aí dia a dia, aí a gente vai falando pela newsletter e tal, e quando for o caso, a gente fala, sei lá, por outros meios, né? Até YouTube, de repente, rola mais alguma coisa. Tô com uma ideia de vídeo aqui, que eu acho que não preenche um episódio de podcast, de repente vai ser um vídeo, tá? Vamos ver, tá? Então, beleza, sem mais delongas, vamos falar agora de reprodução de peixes. Então, vamos falar agora de reprodução de peixes, que, como eu falei na introdução, é um tema que, vez por outra, alguém resvala, pede. Ninguém pede assim especificamente, me fala de reprodução. Não. Mas sempre tem uma dúvida aqui e ali, né? E assim, tem várias fontes disso, tem várias origens. Tem desde o cara que tem um aquário com criança em casa e quer mostrar nascer filhotinho. Isso é super comum. E eu vou te dizer que quando eu comecei no aquarismo, eu tinha aquela que eu queria ver os peixes tendo filhotinho, né? Eu, criança. Eu vou muito por aí também. Tem o cara que, de repente, tem um peixe bonito ali e quer ter mais daquele tipo ali, às vezes um diferente, uma coisa assim. Tem um cara que quer montar aquários, mais aquários, e quer botar filhos de um peixe que ele gosta. Assim, obviamente, tem as pessoas que acham que aquilo ali pode virar um negócio. Acha que já entende do riscado e vai começar a criar peixe para vender. Gente também que quer fazer isso não só por um negócio, mas porque acha que os peixes que costuma achar para vender são ruins e vê uma oportunidade. Tem várias origens, né? E assim, eu também quero falar um pouco disso, tá? Não vai ser o forte desse episódio, como eu falei na introdução, mas eu vou também tocar nesse assunto, o pessoal entender, entender as coisas, saber onde está entrando, né? A ideia aqui, aí para quem ouviu meu primeiro episódio, ter ou não ter, eu falei lá, ó, você quer ter aquário? Aquário é isso, 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 isso. Você quer continuar tendo? Beleza. É a mesma coisa aqui. Eu vou falar, quer ou não quer criar peixe, para você tentar entender se essa é a tua ou não, tá? Sendo que eu nunca criei peixe comercialmente, no máximo de brincadeira, tá? Mas enfim, o objetivo aqui também é explicar como é que funciona isso e tal, para que procura, a importância disso no hobby, tá? E é interessante porque assim, vai desde curiosidade, isso está em qualquer livro de aquarismo, até os mais antigos, né, que não tem tanta coisa que a gente faz hoje em dia. Qualquer livro de aquarismo básico vai ter um setor reprodução, tá aí com uma outra foto. E é clássico porque desde criança que eu leio livros de aquarismo, hoje em dia ninguém mais lê livros, as pessoas veem YouTube, né? Que isso é um outro capítulo que eu vou falar outro dia. Mas antigamente nos livros sempre tinha uma foto de um peixe que incuba ovo na boca, um ovo vivíparo, um guppy nascendo, um ninho de beta. E assim, a ideia é trazer um pouco, um olhar para isso aqui no programa. E qual que é a importância disso, né? Eu acho que eu já falei, nos episódios que eu falo de espécies especificamente, né? Quando eu falei de acaradisco, falei de beta, falei de king. O king, então, com certeza, tá? Eu falo muito assim, que existiu o peixe selvagem, né? Que foi passando por vários cruzamentos, que é o cruzamento seletivo, que foram chegando nos peixes que nós temos hoje. E em muitos casos, os peixes que nós temos hoje não tem nada a ver com a versão selvagem dele. Então, até uma forma de... No momento que eu estava mais... assim, aguerrido ecologicamente, que não quero ter peixe capturado, aquela coisa toda, eu consegui ficar com o coração pacificado, falando o seguinte, cara, eu não estou privando ele do habitat dele. O habitat dele é o aquário. Esse peixe não existe na natureza. É o peixe de aquário. Assim como o cachorro que a gente tem, cachorro e gato, a galera que tem cachorro e gato, não tem cachorro e gato na natureza mais. Eles já passaram por zilhões de cruzamentos ao longo dos, sei lá, centenas de anos. E esse bicho que é de estimação, o habitat dele é a casa dos humanos. Entendeu? É assim, eu sei que a galera mais radical vai discordar e tudo bem, pode discordar, é opinião aqui. Mas é isso, entendeu? Então, assim, entender a reprodução de peixe foi muito importante até para difundir a aquariofilia. Eu lembro de ter falado no episódio de acaradisco, que eles descobriram o acaradisco no início, na virada do século XIX para o XX, né?
E aí sempre tinha, saía de navio, sei lá quantos acaradiscos iam pra Europa, Estados Unidos, e morriam uma porrada e tal, e assim, não conseguiam reproduzir. A coisa só pegou, engrenou mesmo, quando eles conseguiram cruzar acaradisco em cativeiro pela primeira vez, foi acho que na década de 50, uma coisa assim. E aí você tem a primeira variante diferente do que na natureza, foi na década de 60 e foi o Jack Watley, aquele cara que tinha uma coluna na Tropical Fish Hobbies, que é um puta criador, morreu velhinho. E hoje a Jack Watley Discos é tocado pelo Gabe Posada, que era um cara que era um criador de discos lá, que conheceu o Coroa lá. Uma vez o Coroa ligou pra ele, e aí o Coroa sentiu que ele tinha uma vibe boa e falou assim: pô, tô ficando velho, meus filhos não se interessam por aquariofilia, você quer ficar com a minha criação aqui? E foi uma coisa meio assim. Eu até vou linkar aqui no programa o Gabe Posada falando isso, é muito, muito bacana. A galera que curte aquariofilia, um depoimento bem bacana, tá? Mas então é isso, assim, entender a reprodução de peixes é muito importante. Primeiro, para parar de ficar coletando a natureza, né? E segundo, para você tem esse barato também de você chegar a algumas variantes e que não é assim, você não está manipulando geneticamente, é criação. A gente está só cruzamento seletivo, tá só selecionando com quem vai cruzar com quem, entendeu? No máximo, o nosso crime aqui é o casamento arranjado, entendeu? O casamento seletivo é muito isso. E isso é praticado há centenas de anos, né? Você vide os Kingios. Se você for pegar o Kingio hoje, que tem zilhões de formas, umas que eu acho uma aberração, mas enfim, desculpa quem gosta de Kingio, mas tem uns que eu acho uma aberração. Mas tem várias formas e cores de Kingio, a natureza nem chega perto da natureza, é o peixe completamente diferente. Entendeu? Disco também. Eu implicava com o termo híbrido para disco, que eu falava, não, o disco não é híbrido, ele é cativeiro. Mas é híbrido, porque existem três subespécies de disco, e o que o pessoal começou a criar entre si, né? Cruzar o Cifisodon discos, que é o Haeckel, com o Equifaciata, que é o verde, o Equifaciata oxerode, que é o azul, e tem o Harald, que é o marrom. Aí se eu errei, se eu troquei, enfim, são esses três aí. Começou a criar entre eles e chegou nessa infinidade de discos que a gente tem hoje. De tudo quanto é cor possível, você tem de disco aí. Disco branco, vermelho, laranja, amarelo, branco com bolinha azul, tudo, né? Tudo isso cruzando, né? Um com o outro. Então, reprodução pro hobby é fundamental entender reprodução. Isso é bacana, tá? De entender. Então, assim, dado esse panorama da importância da reprodução, por que ela é importante e tal, vamos falar dos tipos de reprodução que a gente tem no aquarismo, né? Do que a gente está acostumado, né? Primeira coisa que a gente precisa entender para reprodução é uma coisa chamada dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? Essa palavra, para quem vê texto e livro de aquariofilia, você vai ver sempre. Dimorfismo, morfo de forma de dois. São duas formas sexuais, ou seja, o macho ser diferente da fêmea. Então, quando você lê dimorfismo sexual, a gente vê quando você consegue diferenciar o macho da fêmea, tá? E isso para todo peixe que você for olhar e que você for tentar entender, você vai procurar o dimorfismo sexual, ou seja, como é que você diferencia o macho da fêmea. Que em alguns casos é ridiculamente fácil e em outros casos é quase impossível. Exemplo de como é ridiculamente fácil, os pessilídeos, né? Eu já falei de pessilídeo aqui, já falei de gupo e já falei de pessilídeo. Pessilídeo é ridículo, porque eles são ovovivíparos, eu vou falar daqui a pouco que é um ovovivíparo, né? A fêmea, a nadadeira comum, e o macho, a nadadeira anal ali, ela tem um outro formato, que chama um negócio chamado gonopódium, né? Que é tipo um pênis mesmo, que ele usa para conduzir o esperma dentro da fêmea. Então, ele é super fácil. Macho fêmea igual ao mamífero. É tranquilo, né? Outros peixes, ele já tem uma outra forma de dimorfismo sexual. Ou é uma nadadeira que é maior, que no macho é maior, ou o macho é muito mais colorido que a fêmea. E por que é isso? Não é machismo. Em vários animais da natureza, o macho tem que conquistar a fêmea. Então, por seleção natural, os machos que encantavam mais as fêmeas com cores mais vibrantes ou com mais emplumado, no caso de pássaro e tal, eles foram passando os genes adiante porque eles chamavam mais a atenção das fêmeas, né? Então isso acaba virando uma forma de dimorfismo sexual. Você vê pelas cores e
pela nadadeira, no caso de passarinho, por pena, etc e tal, você diferencia o macho de fêmea, né? Nos aquários, exemplo clássico disso é o beta. O beta, você vê a fêmea da nadadeira curtinha e tal, e o macho com aquela coisa enorme e tal. E fora o comportamento, que o macho é muito mais agressivo e tal, porque isso também vem passando de geração para geração. Eles brigam pelas fêmeas, no final das contas, né? Embora, assim, de vez em quando você tem umas fêmeas até com as nadadeiras maiorzinhas, mas você também percebe por outra coisa. A fêmea do beta tem um ventre mais arredondado por conta dos ovários e tal, especialmente quando está em ponto de reprodução. Ela fica com o ventre bem arredondado e com um pontinho amarelo embaixo, que é o ovo opositor já pronto para desovar, né? Então tem isso daí. Alguns ciclídeos, que é a família dos ramireses, dos apistogramas, fora disco, clibência, etc., você costuma ver macho com as nadadeiras dorsais e ventrais mais alongadas, pontudinhas, com mais cor também. Mesma coisa que eu falei ali, né? Agora, tem peixes que você não tem a menor ideia de como diferenciar. A caradisca é um. Já fizeram várias teorias. Não, porque o macho tem um calombo na testa, porque em alguns ciclídeos tem isso. O macho tem um calombo na testa. No disco não tem isso. Você tem fêmea com calombo na testa, tem fêmea com nadadeira perfilada. Tem vários casos. E aí, nesses casos, a forma de você diferenciar o sexo bota um casal, formou um casal, sabe que tem um casal ali. Aí na hora que você vê desovando, você vê quem botou ovo é a fêmea. É o único jeito. Você não tem aqui no aquário de água doce que eu saiba, não tem peixe que muda de sexo. Eu acho que existe caso de pessilídeo que é fêmea depois de tempo vira macho, mas aí eu ouvi falar, não posso afirmar. E eu sei que na natureza isso acontece nos marinhos. Eu sei que o peixe palhaço, né, aqueles Pomacentidae da família, que é o Nemo, né? Os peixes palhaços, eles mudam de sexo. Eles podem mudar de sexo ao longo da vida, tá? Mas aqui, não sei. Aí tem outro também que de morfismo é muito, muito sutil, é carpa. Carpa, como é que você diferencia o macho da fêmea? A fêmea é mais roliça, né? Aí é muito o olho do criador, né? Se não me engano, acho que Paulistinha é assim. Eu acho que Neon também é assim. Tem alguns peixes que é simplesmente a fêmea mais roliça, maior. Coridora é isso, o macho é mais curvadinho, mais magrinho, a fêmea é mais parruda, sabe? Tem uma barriga mais parruda por causa dos ovos, né? Então, assim, é assim que você diferencia, e aí vai partir para como é que é a reprodução de cada um deles, né? E aí, cada tipo de reprodução tem toda uma história, né? E o que é a história de reprodução? A reprodução, basicamente, ela consiste em você ter os casais, o casal ou os casais, tem alguma condição que é um gatilho para ele querer reproduzir, e tem desde as coisas mais simples, por exemplo, guppy. O guppy quer reproduzir quando a fêmea tá lá, o bicho é incansável, tá sempre ali. Mas tem peixe que precisa de uma determinada água, tem que mudar de temperatura, ou a luz tem que ser diferente, tem N questões aqui. Tem casos de reprodução de neon em cativeiro que os caras simulam a chuva na floresta, sabe? Apaga a luz, aí joga uma água e muda o pH, é cheio de coisa, né? Mas assim, se tem alguma condição que torna propícia a reprodução, e aí cada espécie vai ter seu ritual de acasalamento, que é como eles se comunicam para saber, vamos reproduzir, vamos, e aí como é que desenrola a reprodução, propriamente dito, né? E assim, são muitos exemplos, né? É difícil ficar citando, então eu agrupei, mais ou menos, como é que até onde eu conheço também, eu posso falar, e vou falar de alguns exemplos aqui, mas é super extenso, né? Mas assim, em termos de agrupamento, tá? O que eu posso dizer? Tem o mais assim, acessível de todos, que são os ovovivíparos, e foi o primeiro que eu tive contato, porque um dos primeiros peixes que eu tive quando eu era criança era o Molinésia, tinha aquele Molinésia preta, e era o ovo vivíparo, que depois que eu fui ter espada e guppy, um dos primeiros peixes foi Molinésia, tá? Então, assim, esses peixes ovo-vivíparos, o que significa? Que eles são ovíparos, né? Ou seja, você tem que ter os ovos têm que ser fecundados e tal, né? Só que a diferença para um ovíparo normal, que o ovíparo ele coloca o ovo e fecunda. No caso do ovo vivíparo, o ovo fica dentro da mãe,
o macho dá um jeito de fazer o esperma chegar lá dentro, e aí o filhote só sai da mãe depois que ele já saiu do ovo. Então, eles eclodem, os ovos eclodem dentro da mãe, tá? Então ele já sai mais formadinho, né? Então os principais exemplos eu já falei aqui, guppy, molinese, espada, plati, e basicamente eles se cortejam o tempo inteiro, por isso que quando você vai comprar guppy, tem muito lojista que já dá esse bizu, ó, compra 3 fêmeas para cada macho, porque senão ele fica enchendo o saco, então para ele ficar alternando ali também, entendeu? Então, esse que é o bizu, né? Então, sempre fecundando. E aí, como é que ele faz para fecundar? Ele chega perto da fêmea, ele vai se oferecendo, a fêmea fica ali e tal. Aí ele vira a nadadeira, o gonopódio, né? Com aquela nadadeira alterada. Ele vira assim na direção dali do ânus ali, do ânus, etc e tal, da fêmea, e joga esperma lá dentro. E aí esse esperma fecunda os ovos lá dentro. E tem uma característica interessante, especialmente o guppy, né? Por isso que ele foi usado. Eu acho que eu cheguei a falar isso no episódio sobre guppy. É que a fêmea de guppy é capaz de armazenar o esperma dos machos. Então ela às vezes fecunda aquilo ali. E quando ela produz mais óvulo, ainda tem um pouco de esperma guardado. Que ela tem mais, sei lá, 2 ou 3 posturas depois que ela é fecundada. Mas enfim, ele está sempre fecundando. Isso é uma coisa interessante. Isso normalmente tem um ciclo de 3 a 4 semanas. Ele fecunda, vai lá, eles vão desenvolvendo dentro da barriga da mãe, nascem lá dentro, aí os filhotinhos dentro da barriga da mãe sugam todo o saco vitelino, fica formadinho, aí depois que ele está formado, é que ele sai, igual um paraquedas, sai aquela bolinha, de repente abre a bolinha e sai o bichinho nadando, tá? Então o bicho que for ter no aquário, se tiver condição propícia, você vai estar sempre distribuindo peixe, porque é muito peixe, nasce o tempo inteiro. Aí no caso das reproduções ovíparas, né? Você tem alguns tipos de reprodução ovípara. Tem a ovípara normal, que é simplesmente um macho encontra uma fêmea e sai espalhando o ovo por aí. Que é um clássico, né? E tem várias espécies que são assim, várias espécies. E aí, por exemplo, bons exemplos disso, Paulistinha é assim, Coridora é assim, os barbos todos são assim, tá? E é assim, basicamente, um começa a tremer a nadadeira pro outro treme para aquele, responde e tal, eles nadam juntos, de repente a fêmea sai soltando o ovo e o macho joga uma nuvem de esperma em cima e fecunda e tal. O grande ponto desse tipo de reprodução é que normalmente são peixes que não estão nem aí para os filhotes. Então eles reproduzem, se eles derem de cara com os ovos, eles vão comer. Então, por exemplo, galera que monta aquário de reprodução, exemplo, Paulistinha. Eu leio isso, cara, isso tem livro de aquarismo já há muitos anos, tá? Como reproduzir Paulistinha. Você bota os Paulistinhos no aquário e o fundo de bola de gude, tá? São várias bolinhas de gude, é um aquário muito alto. Você deixa eles nadando, estão se cortejando. Quando eles cortejarem, desovarem, a fêmea vai soltar os ovos, o macho vai jogar aquela nuvem de esperma ali em cima. Eles vão entrar pelo meio das bolinhas de gude e os pais não vão conseguir pegar, não vão conseguir comer. Aí você separa e depois cria os filhotes. Simples assim, tá? É uma das formas. Se não me engano, Neon assim, faz assim também. Coridora é parecido. O Coridora eles vão nadando ali. Só que o Coridora, os ovos são adesivos, né? Ele joga a fêmea joga assim no vidro e o macho vai lá e joga também, entendeu? Já é mais fácil, né? Já tem, assim... já tem alguma particularidade ali, né? Não é simplesmente espalhar o ovo. Acho que quem espalha ovo também assim, ao léu também, eu acho que é truta, salmão, porque é a correnteza leva, eles reproduzem em correnteza, acho que a correnteza leva embora e os pais não comem. Mas é isso, esse é um tradicional, e tem muita gente que cria peixe assim, inclusive carpa, se não me falha a memória, também é assim, só que ele é mais difícil. E aí o pessoal, carpa e truta, se não me engano, tá? O pessoal que faz reprodução comercial faz o que chama de hipofisação. Eles colocam um hormônio para estimular eles chegarem prontos a reproduzir, separam os pais, aí os caras praticamente ordenham o peixe, eles massageiam a fêmea para poder sair os ovos, já colocam os ovos no recipiente, massageiam os machos para sair o esperma no recipiente e fazem incubação disso em laboratório. Nesse nível, tá? Agora, desses ovíparos,
tem algumas particularidades, que é aí que a coisa começa a ficar bacana, né? Então tem, por exemplo, o caso dos casos mais... Tudo que tem livro de aquarismo tem, que é o beta. O beta é um espetáculo, porque é um ninho que ele faz, né? Basicamente, o macho, quando começa a cortejar uma fêmea, ele começa a produzir um ninho, que é uma forma de marcar território. O que é o ninho? A água normalmente é aquela água cheia de matéria orgânica, aquela coisa toda. Ele faz com saliva, ele faz umas bolinhas com saliva e faz uma espuma ali em cima, tá? E essa espuma não estoura, é a forma até de preservar ali. E pelo que eu estava vendo com um pesquisador que estuda beta, aí se eu tiver alguém mais entendido pode me corrigir ou completar. A água na natureza que os betas vivem é muito pobre em oxigênio. Então se eles simplesmente desovassem, o ovo ia fungar, ia morrer porque tem pouco oxigênio. Quando ele faz essa bolha de ar que ele faz, esse ar é muito mais rico de oxigênio do que a água que ele vive. Então é uma forma de preservar os ovos também, né? De garantir que eles vão eclodir. É interessante isso, né? E é basicamente assim. Como é que funciona no caso do beta? Eu acho até que eu falei isso no episódio de beta. Tem mais de um ano que eu gravei, eu não lembro, tá? Mas eu acho que eu falei. Ele cria esse ninho, fica ali embaixo. E a fêmea pronta para desovar, o macho conduz a fêmea para baixo do ninho. Quando a fêmea sente que está pronta, ela se deixa levar. E aí o macho vem, envolve a fêmea, faz um abraço na fêmea. Ele dá um nó na fêmea com o próprio corpo. Ele se dobra em volta da fêmea e espreme a fêmea para forçá-la a soltar os ovos. Quando ele faz essa força, ele solta o esperma também e fecunda esses ovos. A fêmea fica toda boba ali, fica paralisada. Ele desce, pega esses ovos fecundados e coloca no ninho de bolha. Aí vai fazendo isso várias vezes até ela não ter mais ovo. Aí ele expulsa ela de lá, toca de lá. Mas algumas espécies de beta não. Porque assim, a gente fala do beta splendens, né? Tem algumas espécies de beta, a fêmea ele não expulsa a fêmea, até ajuda a cuidar, esse tipo de coisa, né? E aí ele cria os filhotes ali e tal, né? Tem um outro tipo que eu acho bacana, que é o acara-bandeira, o acara-disco, ramirese, esses peixes assim, cribenses, que ele escolhe um lugar, limpa, o casal é formado. Quando forma o casal, eles ficam agressivos com os demais peixes. Você com um aquário comunitário vai perceber rápido. Que eles vão começar a espanar os outros peixes. Para quem tem a cara-bandeira, então, é um clássico. O cara-bandeira ele vive bem ali. Em dado momento ele fica agressivo, começa a tocar todo mundo de algum lugar. É porque ele formou casal e está preparando para desovar, para defender. Aí eles limpam, eles vão lá com a boca, vão comendo ali, tirando alga, tirando coisa ali da superfície. Pode ser uma folha, pode ser um tronco, pode ser uma pedra, pode ser o vidro do aquário, pode ser o aquecedor, tá? O tubo do aquecedor, o tubo do filtro. Ou qualquer coisa que ele julgue, ele faz isso. Aí ele vai lá, limpa. E aí, em um dado momento, um treme pro outro, se abre, faz algum ritual para mostrar, tô pronto, tô pronto. Aí a fêmea vai escorregando assim, colocando o ovo, e o macho vem atrás, escorregando também, que ele vai fecundando. Eles vão fazendo isso várias vezes até a fêmea não ter mais ovo. O de disco eu já vi aqui em casa, porque eu tenho um casal que estava desovando direto, agora deu uma pausa. Bandeira eu sei que é assim. Cribenses é parecido com isso, só que o cribense não faz isso assim aberto. O cribense escolhe uma toca. Ele vai numa toca e faz isso. Ele faz uma toca, fica escondidinho, você só vê depois. O ramirese acho que faz em superfície também. Eu tive uma desova de ramirese, era assim também. E aí o bacana, porque nesses casos, ciclídeo é um clássico, né? De fazer ninho assim, de fazer e defender. E eles defendem, eles são realmente bons pais. Eles cuidam dos ovos. Quando nasce o filhote, ele vai e guarda. E quando os filhotes começam a nado livre, eles vão escoltando os filhotes. É muito bacana. Por isso que tem tanta gente que é tão amarradona com ciclídeo. E eu agora com o disco também um pouco por isso. E eu adoro o cribense por isso também. Agora, tem outros ciclídeos que tem uma outra particularidade, que eles incubam o ovo na boca. Especialmente os africanos lá do Malau e do Tanganica, tá? Você imagina o seguinte, um lago que tem espécie pra caramba, os bichos são mega agressivos, fica um perturbando o outro o tempo inteiro. Quem tem aquário de ciclídeo africano sabe que é um pentelhando o outro o dia inteiro. Então assim, se na natureza fosse só uma desova com toca, alguém invadia a toca e ia comer tudo. Então eles, como uma forma de perpetuar a espécie,
eles desenvolveram essa questão de fertilizar na boca, que significa o seguinte: a fêmea vai, coloca os ovos, o macho fecunda, depois que termina, a fêmea coloca os ovos todos dentro da própria boca, tá? Tem caso que é macho, mas em geral é a fêmea. E ela fica de 2 a 3 semanas com o ovo na boca e não come nada, né? Muitas vezes eu para de comer, fica emagrecendo 2, 3 semanas enquanto tá incubando os ovos, né? E aí depois que nasce os filhotinhos e tal, e a boca da fêmea é o refúgio dos filhotes. Tem algum perigo e volta para dentro da boca. Um caso que eu tive, eu tenho um primo que criou, é o peixe-joia. O peixe-joia é um que incuba na boca também. Na casa, tem uns primos lá de Brasília que criavam peixe-joia que tinham esse lance também. E tem um outro caso que é interessantíssimo, que isso eu já contei para várias pessoas, que são os killifish, aqueles peixes de poça de maré, né? Poça de maré, de poça de chuva, né? Aquelas poças temporárias. O killifish vive no meio da matéria orgânica ali, vive raiz de planta e tal, num lugar que, normalmente, lugar com a estação do ano bem marcada, e que tem temporada de chuva e temporada de seca. E aí, como é que é o trigger? Como é que é o gatilho para ele desovar? Quando começa a parar de chover e a poça vai secando, ele sente, caramba, tá na hora. E aí, o que eles fazem? O macho e a fêmea se enfiam no meio do mato, da raiz, do xaxim, ou da lama, o que seja, desovam ali, e fazem as desovas ali, aí seca a poça, os pais morrem, a poça seca, fica ali seco, o ovo fica lá seco, né? Quando vem a temporada da chuva, aí fica assim, às vezes meses, né? Quando vem a temporada das chuvas de novo e quando entra em contato com a água, que os ovos eclodem. E é até interessante que eu conheci há muitos anos um cara que estudava Sinolébias. Sinolébias era um gênero de killifish aqui no Brasil, mas agora mudou, né? Essas coisas mudam, vocês sabem. A galera estuda, a taxidermia é uma coisa que tá viva, né? Agora, o Sinolébias tem outro nome hoje em dia. Mas o cara falava que os pesquisadores trocavam o ovo de killifish assim. O cara tinha um xaxim com ovinho seco, botava num saquinho plástico, mandava pelo correio pro outro, né? Muito doido. É muito doido mesmo. Mas funciona desse jeito também. Existem outros, né? Eu tinha um livro de aquarismo que falava de um peixe de água fria lá da Europa. Eu acho que era Rodeus seliceus, se não me engano. Em que os peixes desovavam em molusco bivalve, tipo marisco de água doce. A fêmea tinha um ovopositor comprido, ela enfiava o ovopositor dentro do molusco, soltava os ovos no molusco, o macho vinha, ele fecundava o molusco respirando engolia aquele esperma, os ovos nasciam dentro do molusco, depois que os filhotes comiam o molusco por dentro. É muito doido, né? Enfim, você tem várias formas de reprodução, diversos tipos de reprodução no aquário, tá? E aí, feito esse panorama, especialmente dos ovíparos, né? Porque o vivíparo é mais fácil, o bicho nasce formado, se ele tiver um refúgio, ele se esconde ali e começa a beliscar algum biofilme, alguma coisa, daqui a pouco ele tá do tamanho dos pais. Então, a galera que tem aquário de guppy, de molinese e espada, sabe que a produção não para, tá? Mas aí, como é que funciona para os outros peixes, né? Vocês podem reparar que, como você tem N estratégias, é complicado você fazer reprodução no aquário principal, porque você tem outros peixes para comer, aquela coisa toda. É bem complicado, né? Então, nesses casos, é bom você ter um aquário específico para reprodução, tá? E como os filhotes não nascem prontos, como nascem os filhotes dos ovovivíparos, você tem que ter todo um cuidado com os filhotes. E cada espécie de peixe tem um seu cuidado ali. Então, de separar. Tem alguns que o pai cuida até crescer, outro pai, depois de um certo tempo, começa a querer comer ou querer bater. O beta é ótimo, então o pai cuida, mas depois de um certo tempo ele começa a não perdoar os filhotes mais não. Você tem que separar e cuidar sozinho, né? E aí, em modo geral, o aquário de... Aí, assim, você tem várias especificidades, tá? Mas, normalmente, o aquário de reprodução é um aquário não muito alto, tá? Exceto o aquário de disco, que é outro esquema, né? É um aquário que você não põe tanta água assim. Dependendo do peixe, é bom ter planta, porque nas plantas normalmente fica zooplâncton, fitoplâncton, que o filhote de uma certa idade ele vai lá comer, tá? Então ele vai desovar, etc e tal.
Os filhotes nascendo, de um modo geral, você... Tem um tempo que eles absorvem o saco vitelino, que é assim, fazendo um paralelo com outros peixes. É tipo a gema do ovo ali, aquele saco que é o que nutre ele por um tempo. Aí depois que ele entra em modo de nado livre, ele começa a procurar comida. Tá? E os filhotes normalmente comem aquilo que cabe na boca deles. Só que como são muito pequenos, cabe coisas muito pequenas. Então galera que cria, especialmente que cria beta, que cria... Beta principalmente, cria neon, cria paulistinha. Você tem que fazer uma cultura dos bichos microscópicos, bem pequenininhos, tipo paramécio, que é um micro-organismo que você joga, você cria com alface, uma coisa assim, pegando sol e tal, nasce aquele bichinho ali, aquele bichinho pequeno, minúsculo, você joga aquela água aí, os filhotinhos vão catar aquilo. Uma coisa que é importante como estão em fase de crescimento, todo mundo já ouviu isso, fase de crescimento come muito. Filhote come o tempo inteiro, então você tem que fornecer bastante alimentação para eles e que possibilite crescimento, proteína, etc. Aí, também tem os herbívoros nem tanto, mas você tem que oferecer comida assim em quantidade, em profusão. E aí vem a outra preocupação, né? Porque se você ficar só botando comida, especialmente se for comida morta, não for uma coisa viva, tipo paramécio da vida, vai ficar aquele restinho ali, e esse restinho ali, que ficar de bobeira, vai ser fonte de dar um pico de amônia, etc e tal. Então o manejo de aquário de filhote é uma coisa que você tem que ter muita atenção. Porque qualquer pico de amônia você perde tudo. Né? Então é bem complicado. Tem questões de temperatura também, o mais estável possível e tal. Então isso é muito complicado. Né? Aí o que é importante falar, tá? Antes de chegar nos finalmente aqui... Repara que você tem toda uma dedicação, né, especialmente depois que desova, etc e tal. Então, assim, desovar, tirando o guppy, plati, esses bichos, é uma coisa que dá trabalho. Não fica nascendo peixe. Ih, nasceu peixe ali. Não é igual você ter um galinheiro, tá nascendo galinha, aí você dá um milho diferente pros pintos e pronto. Dá muito trabalho. E aí você criar esses... fazer os alevinos prosperarem e engordarem e fazer a engorda para eles chegarem na fase adulta, você tem que ter uma estrutura para isso. Então, assim, você quer, como robista, fazer criação, beleza, normal, todo mundo faz o que pode. Eu aqui estou tentando fazer prosperar essa desova de disco com a caixa organizadora que eu tenho, que eu uso de aquário de quarentena. Mas, assim, não é uma coisa trivial, é uma coisa difícil. Então a galera que um dia pensa, não, acho maneiro, eu quero fazer, eu quero procriar isso para ganhar dinheiro. Cara, beleza, mas assim, o que eu recomendo? Estuda bastante, vê o que outros criadores fazem, faça contato com outros criadores, tenta não reinventar a roda, aprender com os caras não chegaram ali à toa. E você vai precisar de uma estrutura, você vai precisar de uma dedicação. E aí eu falo isso muito por conta desse tempo que eu estou me dedicando a cara disco. Para criar cara disco, você tem que ter uma estrutura para separar os casais. Como o disco dissolve com água muito limpa, você tem que fazer troca parcial de água todo dia. Você faz TPA diária, tá? Os pais cuidam dos filhotes, comem o muco, ótimo. Mas depois de um tempo você tem que dar bastante comida pros filhotinhos. Vai dar filhote de artêmia, vai dar patê, o que seja. Aí você tem que caprichar mais ainda no manejo, para você não ter nenhum pico de amônia. E aí você, depois de uma certa idade, ele fica suscetível a parasita que vem na água, que não é assim, a água que a gente recebe é clorada e tal, mas vem ovo de parasita e tal. Então você tem que fazer protocolos de limpeza dos peixes, às vezes diário, dia sim, dia não, para ele poder você ter uma quantidade X que chegue à idade adulta. Isso para todos os peixes tem isso. Então, assim, dá trabalho. Fazer, então, selecionar os peixes, então, dá muito trabalho. Tipo assim, você tem aquele beta azul assim, assim, assado. Pode ter certeza que o criador que chegou naquele ali, não foi na cagada que ele chegou ali. Ele teve uma desova, ele pegou 2 bons pais, desovou, separou os mais azuis dos menos azuis, criou os azuis com os azuis, chegou mais azul ainda. Então, isso aí é cruzamento seletivo que eu citei no início. Dá um trabalho desgraçado. E aí faz com que a gente tenha esses peixes que são totalmente diferentes da natureza nas lojas, né? Então por isso que é importante a gente valorizar isso que a gente tem, né, que vem de bons criadores, e saber o seguinte, numa desova você pode ter pais ótimos, tá?
Mas em uma desova, você pode ter pais campeões, com puta de uma saúde, mas você vai ter filhotes bons e filhotes com genética ruim. Tem de tudo, né? Então faz parte do job do criador também separar os bons filhotes dos mais ou menos. Tem gente que deixa ali de canto, tem gente que fala que não tem pena não, eu dou de comida pros outros. Cara, é verdade, verdade no e cru tem gente que dispõe, digamos assim, uma forma bem polida, né, de falar, ele dispõe dos filhotes. Aí deixa de um lado, não passa adiante. E aí vem a questão do criador responsável versus o criador ganancioso. Tem muito criador ganancioso que pega esse peixe que não tá tão bom e vende assim mesmo, né? De repente cobra mais barato, tô com um peixe de dejeto aqui. E tem lojista que é pior, porque tem lojista que compra peixe que é refugo, que eles chamam, né? Compra refugo, que às vezes ele compra, diz que vai dar de comida pra jumbo. E não dá, ele vende, né? E é isso, inclusive, dizem que é um dos motivos de você ter muito beta frágil por aí no mercado, que morre rápido, é porque tem muito refugo, muito filhote que era para ter sido separado e que foi pro mercado que não era para ter ido. E aí, essa é uma responsabilidade do criador e do lojista também. Aí eu, assim, foge um pouco do termo reprodução, mas pelo no mute, né? Acho que vale falar isso. E aí dá um alerta de, tipo assim, cuidado com as grandes barganhas, as grandes promoções. Você tem um peixe que custa 50, acha custando 15. Se não for coletado, desconfie. Porque tem questão de peixe coletado também, né? Assim, você vai comprar um cascudo, às vezes o cascudo o cara coletou ali, um cascudo raro, mas o cara vai te cobrar barato porque ele coletou e é teu parceiro, beleza. Não é de uma cadeia de distribuição e tal. Mas peixe de criação, assim, se o cara não for muito teu amigo, o cara tá oferecendo peixe, cara, desconfie, porque pode ser que o cara esteja vendendo refúgio, tá? Então, assim, muito cuidado. Tem muita gente que eu conheço no hobby que fica pechinchando peixe, depois não sabe por que tem um peixe torto, por que morre rápido. É importante falar isso de reprodução também. A gente tem que cuidar do nosso mercado de aquarismo também. É só isso, é só esse alerta mesmo, né? Mas assim, para quem quiser tentar reprodução em casa, eu acho bacana você ter um mínimo de estrutura, 1 ou 2 ou 3 aquários, um para separar casal, outro para crescimento de filhotes. Eu acho legal você ter. Aí criar uma disciplina de orar os aquários, de limpar os aquários, isso é muito importante para você poder fazer vingar. E eu acho que o grande barato é você fazer esse negócio do cruzamento seletivo. Você pega uns filhotes de determinada característica, separa os de uma dos de outra, passa para os amigos ou tenta vender, ou que você passa para o lojista, e depois cruza a segunda geração. Isso é que eu acho mais bacana de reprodução, né? E óbvio que tem alguns peixes que demoram mais a chegar em estágio reprodutivo. Mas, por exemplo, a galera com guppy pira, porque o guppy tem um ciclo de vida rápido, tá reproduzindo rápido. Você vê várias gerações em pouco tempo, né? É bacana, né? Eu acho que a paulistinha também, se não me engano, também tem esse barato, né? Mas beleza. E aí eu vou deixar aqui na descrição uns livros aqui. Tem um livro bacana de inglês chamado Breeding Aquarium Fishes. Para quem quiser conhecer um pouco mais, vou deixar aqui. Quem quiser, de repente, se arriscar a comprar, aí clica aqui no link. Eu não tenho link afiliado, até a publicação desse programa pode ser que eu consiga criar um link afiliado, mas não é minha preocupação com isso. Vou botar só o link mesmo para quem quiser comprar. E agora vamos aqui para as considerações finais aqui do episódio. Então, galera, esse assunto de reprodução é meio que uma cachaça. Eu tava com uma pauta aqui para falar, acabei falando muito mais. Mas eu acho que legal, eu consegui cobrir bem o tema. Falei daquele assunto ali de reprodução para venda, coisa séria, que eu achei legal, até para puxar um gancho de a gente saber exatamente que peixe que a gente está comprando e de quem, que eu acho que isso é muito legal. Pra galera saber que não é uma coisa muito fácil, se a gente compra um determinado criador, tem um trabalho grande por trás de pesquisa, de seleção, uma dedicação, uma limpeza, sabe? A gente tem que valorizar isso e também para tomar cuidado com as grandes pechinchas que a gente tem por aí, tá? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu acho que
Eu gostaria de ter gravado ele antes, mas eu acho que agora que eu cheguei numa maturidade boa para poder tocar nesse assunto, eu acho que se eu fosse gravar em outra temporada não ia ficar tão legal, na minha opinião, né? E, bom, mais uma vez, quem quiser ver os outros episódios, procura no seu tocador de podcast. No nosso canal de YouTube tem lá o áudio de todos os episódios, fora um videozinho ou outro que eu faço de vez em quando. E no nosso site www.aquarismoparatodos.com.br você tem lá todos os episódios e mais as newsletters que eu produzo nas semanas que não tem podcast. Lembrando que isso tudo é gratuito, não vou cobrar por isso. A assinatura que eu falo para assinar a newsletter é mais pela comodidade de receber no e-mail. Você não precisa assinar, se você não quiser assinar, só entrar no site mesmo, fica à vontade, tá? Qualquer mensagem, conversa, toque, correção, use qualquer um desses canais aí para falar comigo. Nesse site tem várias formas de falar comigo. E aguardo vocês aí semana que vem no próximo newsletter e depois quando vier o próximo episódio também. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.